Olá, nós somos a equipe 4 formada por Ana Gomes, Brise Henrique e Nicolas de Oliveira. Iremos apresentar um estudo de caso feito a partir da relação de três obras arquitetônicas com conceitos de Bruno Zev e a Tríade Vitruviana, apresentada por Silvio Collin, para a disciplina de Introdução à Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UNA, ministrada pelo professor Leandro Canabrava. A primeira obra se trata do pavilhão de vidro, projetado pelo arquiteto Bruno Taut em 1914 para uma exposição na Workbund, uma associação alemã de artesãos. Essa era a primeira exposição modernista. O pavilhão, de características únicas, se baseia no expressionismo, e o Taut pode-se dizer como o principal propagador dessa nova postura arquitetônica. O pavilhão era uma cúpula de vidro onde se infiltrava luz que iluminava uma câmara axial disposta em 7 alas e revestida com mosaico de vidro e modelado em forma de pirâmide. A utilização do vidro como material estrutural era algo novo na época, e o pavilhão foi financiado pelas indústrias de vidros alemãs para a divulgação do produto. A segunda obra está localizada no Parque de Ciências Albert Einstein e foi fundada entre os anos de 1919 e 1921. Seu projetista foi o arquiteto Erich Mendelson e foi construída pelo astrônomo Erwin Finlay para auxiliar experimentos e observações que validariam ou não a teoria da relatividade de Einstein. Já nos dias atuais, a obra ela funciona como um observatório solar e foi construída originalmente em concreto e, devido a dificuldades na obra, boa parte foi acabada em tijolo coberto de estuque. Isso pode ter sido coberto de estuque por causa das suas características plásticas e talvez ao baixo custo do material. E o arquiteto Ehrenck afirmou que o desenho foi feito a partir de um desejo desconhecido, deixando-se emergir da mística em torno do universo de Einstein. Já o estilo da obra, ele vem do pré-modernismo, baseando então na arquitetura expressiva. A terceira obra é a Casa Milá, conhecida popularmente como La Pedreira. É um edifício de apartamentos de aluguel construída em 1912 e projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí. Ela se localiza em Barcelona, na Espanha. A obra, característica do modernismo catalão, é forte influência do movimento Art Nouveau. Todo o edifício é estruturado por vigas de aço e a única parede estrutural do local é a que sustenta as escadas. Para a divisão dos espaços, foram usados tabiques que podem ser removidos sem a danificação da estrutura. A fachada é revestida por blocos de calcário esculpidos de forma curva e conta com sacadas com guarda-corpos de ferro forjado retorcido, que fazem alusão a algas marítimas. O destaque ainda da obra vai para a cobertura, onde se encontra o Jardim dos Guerreiros, denominado assim, pois as chaminés, dutos de ar e saída de escadas possuem formas que se assemelham a guerreiros. O grupo realizou uma análise correlacionando os 3 projetos arquitetônicos e as 2 obras literárias, de Bruno Zev e Collin. Primeiramente, sobre Bruno Zev, o autor ele deixa claro em seu livro, no capítulo 5, que a arquitetura depende de fatores sociais, ou seja, a situação em que se encontra o país, e fatores intelectuais, ou seja, aquilo que é o indivíduo, e fatores técnicos, que significa o progresso das ciências e de suas aplicações. E neste caso, todas as 3 obras elas foram construídas com influências políticas da Revolução Industrial e com a utilização de novos materiais e técnicas construtivas. Ainda baseando nos fatores sociais e intelectuais citados por Zev, as 2 obras, a Torre Einstein e o Pavilhão de Vidro, foram construídas na época da Primeira Guerra Mundial.
E muitos dos arquitetos presentes naquela época, eles participaram ativamente da guerra. Então, isso criava uma mistura de agitações políticas e sociais, e isso fez com que criasse a arquitetura expressionista dessas obras. E a Casa Milá fez parte do conjunto de obras do modernismo catalão, que tinha relação com o nacionalismo catalão, que numa época em que a burguesia local estava em prosperidade devido ao capitalismo industrial. Passando a análise a outro ponto de vista, e utilizando os conceitos da tríade vitruviana, analisados por Silvio Collin em seu livro Uma Introdução à Arquitetura, nós podemos estabelecer outra relação entre as três obras. Então, nós temos os três princípios vitruvianos, que são os conceitos de firmitas, que é relacionado à firmeza e à qualidade dos materiais empregados na obra. Os utilitas, que é relacionado à utilidade, à função do edifício. E os venustas, que é relacionado à beleza, à estética do edifício. Esses três conceitos são levados, então, em consideração para que as obras possam ser analisadas realmente como arquitetura. Levando em conta o primeiro princípio, firmitas, observamos que as três obras se divergem. O pavilhão de vidro, como o nome mostra, tem como material principal o vidro utilizado nas paredes e na cobertura. E isso, inclusive, o tornou propulsor do uso desse material, que até então não era muito difundido na construção civil. Já a Torre Einstein é construída em concreto armado e parte em alvenaria revestida por reboco pintado. E isso torna essa obra sólida, firme. Já a Casa Milá é concebida estruturalmente por vigas de aço e tabiques fazem a vedação e a divisão dos ambientes. E isso proporciona um espaço ideal para a utilização como um edifício de apartamentos. E até nisso, Gaudí também foi inovador, pois as paredes poderiam ser destruídas sem danificar a estrutura portante do prédio. Agora, partindo do princípio utilitas, todas as obras atendem ou atenderam bem as funções para a qual foram projetadas. A divergência básica entre as três obras é a diferença de funções. O pavilhão de vidro foi projetado para a primeira exposição modernista e atendeu bem a esse uso. A Torre Einstein foi projetada para ser um observatório astrofísico e que foi bastante utilizado, inclusive, por Einstein. E a Casa Milá para ser um edifício de apartamentos. Então, todos os três atenderam ao uso para qual foram projetados. Por fim, temos o princípio venustas, que se encontra também nas três obras, apesar de ser um princípio ao qual cabe livre interpretação, pois se trata da beleza, que é um conceito relativo. Mas como todos os três trabalhos são expressões de arte e de estética, da arquitetura em si, é isso que os torna parte deste princípio.